Olá, tudo bem? Estamos novamente para a nossa semana 14, Frente B de Biologia, e o conteúdo hoje é Pleiotropia e Interação Gênica. Sou a tutora Catarina Carvalho e vamos nessa. Bem, pleiotropia. A pleiotropia é um fenômeno no qual um gene condiciona ou influencia mais de uma característica no indivíduo. Tá? Ele acontece em animais, em plantas. Então, como tem esse esquema, você vê um gene, ele tem um efeito primário, que é sintetizar uma enzima, uma proteína. Esse efeito primário é característico dele, mas podem ter a presença ou ausência de enzimas que vão gerar efeitos secundários. O efeito primário da síntese de proteínas, de uma enzima, por exemplo, mas ele pode não ter essa enzima e desencadear outras características secundárias. Ou ele pode ter e ela também influenciar novas características. Então, o efeito primário é a característica do gene, né? Um gene já está descrito o código para a síntese de uma proteína. E alguns problemas, né, são decorrentes exatamente desses efeitos secundários pela presença ou pela ausência de uma enzima ou pela presença de uma enzima defeituosa. Então, a gente tem a fenilcetonúria, a osteogênese imperfeita, a síndrome de Marfan, a anemia falciforme. São os exemplos mais conhecidos que tem pleiotropia, onde um gene condiciona a presença de mais características ou um gene, ele influencia mais de uma característica. Então, vamos para a fenilcetonúria. Como é que acontece? É um gene autossômico recessivo, né? Tem um efeito pleiotrópico. Então, quando um gene ele faz pleiotropia, ou seja, ele condiciona ou influencia mais de uma característica, eu chamo ele de pleiotrópico. Ele tem um efeito pleiotrópico. No caso da fenilcetonúria, é a enzima fenilalanina hidroxilase que tem defeitos. Ela é defeituosa e não faz a conversão de fenilalanina em tirosina. Tá? Aí vem os efeitos secundários desse problema, que é retardo mental, excreção de fenilcetonas na urina desse paciente, pigmentação clara da pele, no cabelo, nos olhos, diminui os níveis de adrenalina e serotonina. Então, são os efeitos secundários que vêm em conjunto com quem tem essa enzima defeituosa na fenilcetonúria. Na osteogênese imperfeita, é pela deficiência básica do tecido conjuntivo. É um gene autossômico dominante nesse caso. Então, o gene tem o efeito primário, se é autossômico dominante. Os efeitos secundários são o quê? Ossos frágeis, que são os famosos ossos de vidro, que eles quebram sem ter um trauma, sem ter uma pancada, um choque. A esclerótica azul, que é causada por afinamento ou transparência do colágeno, né, na esclera, ou seja, a esclerótica azul é porque ela vai ficando tão transparente devido à falta de colágeno, que são as fibras que vão dar a coloração esbranquiçada dela, aí ela fica azulada, tá? Então é um problema também já dessa osteogênese imperfeita. Esse paciente pode ter otosclerose, perda auditiva progressiva unilateral ou bilateral. Equimoses, são aquelas manchas vermelhas de como se fossem hematomas. E hipoplasia dentária, né? Formação incompleta do esmalte dos dentes. Então, são problemas que pode apresentar nesse tipo de casos de osteogênese imperfeita. Então, aqui a gente tem a imagem, né, da esclerótica azul. Ok? Esclerótica azul é isso. Essa parte, a esclera é a parte branca do olho e ela vai ter uma transparência nas suas camadas, dando essa cor azulada. Aí nós temos a síndrome de Marfan. O defeito primário dela é o quê? É defeito na fibrilina, que é as fibras elásticas do tecido conjuntivo. Com isso, vão vir os efeitos secundários, que é anomalias esqueléticas, né, com as extremidades alongadas, deslocamento do cristalino, que é a lente do olho, ele pode ter uma subluxação, deslocamento, anomalias cardiovasculares, estrabismo, né? Estrabismo é aquele olho, o olho perde um pouco a posição, né, corretinha do músculo, e glaucoma, que mexe com a pressão do olho, e esclera azul também, que é a característica da osteogênese imperfeita. A anemia falciforme, a gente falou dela já em aulas anteriores, mas para relembrar, é uma alteração do gene da globina, né, por uma mutação gênica, né, em vez de formar hemoglobina A, forma hemoglobina S, e os efeitos são hemácias em foice, que pode obstruir vasos finos, porque elas se acumulam, elas se engancham, formando trombos,
formando gromos, né? Na verdade, não trombos, que é de plaquetas. Insuficiência cardíaca e insuficiência renal. 80% dos pacientes nem chegam à idade adulta. Em ratos também acontece a pleiotropia, né? Quando o gene que é responsável pela cor é responsável também pelo comportamento. Ratos cinzentos e hostis são hostis e os ratos brancos são mais dóceis. Na Drosophila melanogaster, aquela mosquinha das frutas, né? O gene que é responsável pela presença de asas vestigiais também é responsável por desenvolvimento, modificações dos órgãos sexuais, dos halteres e na longevidade menor da mosca. Então, é um gene para mais de um tipo de característica, pleiotropia. E agora a interação gênica. A interação gênica é o oposto da pleiotropia. Aqui são 2 ou mais genes que vão interagir entre si e vão determinar uma única característica. Então, aqui eu tenho uma característica que ela é determinada por mais de um gene, enquanto na pleiotropia, um gene determina várias características. Que no cruzamento de um duplo heterozigoto para 2 pares de alelos cromossomos em cromossomos não homólogos, a proporção genotípica é também parecida com a da segunda lei de Mendel, porque ocorre segregação independente. As mudanças são exatamente nas fenotípicas. Então, aqui, se você for olhar o número de genótipos, é o mesmo, 9 para 3 para 3 para 1. Mas as proporções fenotípicas são diferentes. Nós vamos encontrar aqui 9 para 7, 13 para 3. Okay? Então, são proporções totalmente diferentes daquela que é a segunda lei de Mendel, que caracteriza a segregação independente dos genes. Ok? E vai depender muito da interação dos genes, porque tem genes aqui que vai inibir a ação de outro. Na ausência dele, a característica se manifesta, ou então na combinação com o outro, eles apresentam uma certa característica. Então, eles interagem entre si. Na herança quantitativa. O que é a herança quantitativa? Polimeria de genes cumulativos ou aditivos. Você vai ser o quê? Vai ser aquela característica que vai ter uma quantidade de genes que vai determinar a expressão do fenótipo. Então, a gente tem aqui nomes dados à herança quantitativa, também chamada de poligênica ou poligenia, herança somativa ou multifatorial. Tá? Genes de 2 ou mais pares modificam a expressão do fenótipo quantitativamente. A gradação de fenótipos com discretas variações, às vezes poucas vezes percebida, então tem pouquíssima distinção. É o que a gente percebe aqui: cor dos olhos, cor da pele, tá? Estatura, a quantidade de produção de leite em vacas, o comprimento de pelos em carneiros, o ritmo de positura de ovos em aves, cor de grãos de trigo. Então, veja que são quantitativas. Cor da pele, a gente vai tendo gradativamente as diferenças. A estatura também. Então, isso depende de quê? Da quantidade de genes ou pares que vão estar naquele genótipo e vão determinar a quantidade da característica. Por exemplo, pessoas que têm uma estatura de 1,60 m, elas têm uma quantidade de genes diferente daquela que chega a 1,90 m. Ok? Então, olha aqui, um gráfico que faz a representação, né, da estatura plotada em gráfico é a curva de Gauss. Tá? Ela foi usada, e aqui ela expressa nesse ponto a quantidade mínima expressiva, a quantidade máxima expressiva nesse outro ponto e a quantidade média expressiva da característica. Ele é muito usado para estatura. Tá? Então, é como se pessoas que chegam a 1,60 m estão na mínima, 1,90 m ou 2 metros na máxima, e o intermédio entre elas. Quem vai depender é a quantidade de pares de genes que modificam a expressão do fenótipo. A cor da pele, vamos começar por elas. Depende da quantidade relativa de melanina, né? Mas é pela ação de 2 genes sem dominância, o gene azão e bezão. Eles vão dar uma alta produção de melanina, então a pele vai ficar mais colorida. E o azinho e o bezão, desculpem aqui, gente, é porque acho que na hora de digitar, mas azinho e bezinho, eles condicionam a baixa produção de melanina. Tá? Então, o recessivo é baixa produção. Então, pessoas que quanto menos produz melanina, a pele é mais clara. Então, quais são os genótipos? Nós temos aqui, cinco características, 5 fenótipos, né, para a pele. E nós temos a cor negra, que é a pele preta, azão, azão, bezão, bezão. São 4 genes dominantes, 2 azão e 2 bezão. O mulato escuro,
Azão, azão, bezão, bezinho, ou seja, 3 genes dominantes. Ou azão, azinho, bezão, bezão. Veja que tem 3 letras maiúsculas em cada um desses genótipos. Isso já é que determina a cor mulato escuro. Mulato médio tem 2 genes dominantes. Ou azão, azão, ou bezão, bezão. Ou um azão e um bezão. O mulato claro tem um gene dominante, que é ou um azão ou um bezão. E o branco, a pele clara mesmo, é azinho, azinho, bezinho, bezinho, ou seja, não tem nenhum gene dominante. Então, veja que é gradativo. Isso é herança quantitativa. Então, você vê aqui nesse quadro, ó, genótipos e os fenótipos, né, da pele clara, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Mulato claro, um só, quando você vê uma letra maiúscula só, já sabe que é o mulato claro. 2 letras maiúsculas, mulato médio. 3 letras maiúsculas, mulato escuro. E as 4, pele preta, pele negra. Se não tem nenhuma maiúscula, é pele clara, ok? Olha aqui os fenótipos, ó, dos cruzamentos de 2 duplo heterozigotos. Você tem 16, né? A quantidade de 16. E você tem 1 dos 16 é branco, 4 dos 16 é mulato claro, 6 dos 16 é mulato médio, 4 dos 16 é mulato escuro e 1 dos 16 é negro, que é azão, azão, bezão, bezão. E o branco é azinho, azinho, bezinho, bezinho, recessivo. Em relação à cor dos olhos, nós temos aqui, no caso, 4 pares de poligênios. É uma segregação independente, tá? Pelo efeito aditivo da herança quantitativa. 8 fenótipos diferentes. Do azão, bezão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão, até azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho. Com todas essas combinações que você vê, né? Que pode alternar entre eles. Então, é uma grande quantidade. Veja que nessa figura acima das bolinhas, você tem um olho azul. Ele tem poucos pigmentos ao redor desse círculo N, que tem o N. Então, ali isso quer dizer que são melanossomos. Eles produzem a melanina. Então, uma íris que é clara, azul, ela praticamente não tem melanina. Por isso que ela é azul, tá? E o azul é o reflexo dos pigmentos, das proteínas, mas ela não tem melanina. Quanto mais vai escurecendo, vai ficando castanho, vai ficando ambar, vai ficando cor de mel, avelã, até chegar no castanho escuro. Aí, quanto mais escuro, mais melanina ele vai ter na íris, ok? Acontece também de ter essa heterocromia da íris, ó. Isso também é genético, tá? Olhos de cores diferentes, ou seja, nesse olho verde ele já tem mais melanina e no olho azul ele não tem. Isso acontece também em outros animais, como gatos, né? E um detalhe, a cor dos olhos é uma característica que não é totalmente compreendida até hoje. Então, já tem 16 genes que para determinar a cor da íris. O G é YCL1 no cromossomo 19 e o B2 é YCL3 no cromossomo 15. E os bebês que nascem com os olhinhos clarinhos é porque eles ainda têm pouca melanina. Você já deve ter ouvido falar, né? Crianças, nasceu com o olhinho azul e depois escureceu, né? Ou então com o olho clarinho, voltado para o verde e depois escureceu. É porque os bebês têm pouca melanina na íris, por isso têm olhos claros. Mas nem sempre o genótipo dele é para olhos claros. A íris com o tempo, né? Porque o fenótipo tem a interação do ambiente também, tá? E como é que eu calculo esse número de genes e fenótipos na herança quantitativa? Para eu saber o número de genes, eu coloco o número de genes mais 1. Então, no caso da flor de maravilha, quantos fenótipos eu quero saber? Eu tenho um par de genes para a flor de maravilha. Eu tenho 3 fenótipos que ela produz, ou seja, genes 1 mais um par, né, que é um par de genes, claro, mais um que dá 3 fenótipos, ou seja, eu tenho o fenótipo vermelho, branco e rosa, tá? A cor da pele, eu tenho 4 genes para a cor da pele. Eu vou ter 5 fenótipos, porque é o número de genes, o par mais 1, ok? Então, se eu tenho 4 genes, mais 1, 5. Então, lembra a cor da pele que a gente acabou de falar? Então, e como eu calculo o número de fenótipos? Eu calculo os genes envolvidos e subtraio de 1. Então, no caso, para saber o número de pares de poligênios, o número de classes fenotípicas, eu uso 2N mais 1. Exemplo, eu tenho 7 classes para o peso dos frutos, peso médio dos frutos. Eu tenho 7 classes fenotípicas. Eu quero saber o número de classes
eu quero saber o número de pares de poligênios. Então, eu só coloco, que é no caso 2N, os poligênios. Aí eu primo 7, que é o número de 7 classes fenotípicas, é igual a 2N mais 1. 2N é igual a 7 menos 1. 2N é igual a 6. N é igual a 3, que é 6 dividido por 3. Por 2. Dá 3. Então, eu tenho 3 pares de alelos em cromossomos diferentes para essa característica aqui, do peso médio dos frutos. E para saber também a altura média na espécie humana, a gente tem 3 pares de alelos, né? Pessoas com 6 alelos recessivos, elas ficam no menor tamanho, de 1,60 m. Pessoas com todos os alelos dominantes chegam mais próximos de 1,90 m. Okay? Lembrando que mesmo que você tenha o genótipo para altura determinado para ser alto, você pode, às vezes, pelas condições ambientais, influenciar o fenótipo, né? Tipo nutrição, atividade física, carência de vitaminas, de proteínas, pode influenciar e você não chegar à altura que está determinada no seu genótipo. E a interação gênica, em relação não epistática. Olha, quando não há supressão gênica interalélica, tá? Não tem a interação gênica entre os alélos, é não epistática. Tá? Um gene não inibe a ação do outro, pode existir os dois, nenhum vai atrapalhar a vida do outro. Tá? Então, ocorre uma mistura dos produtos de cada via metabólica e o resultado são fenótipos diferentes. Tá? Então, olha aqui, a crista de galinhas. Nós temos 4 tipos: noz, rosa, ervilha e simples. Quais são os genótipos para ela? Nós temos o genótipo para noz, que é o Rzão e o Ezão. Quando eu tenho apenas um Rzão sem o Ezão, eu chamo crista rosa. Quando no genótipo há apenas o Ezão sem o Rzão, eu chamo crista ervilha. E quando eu tenho todos os recessivos Rzinho e Ezinho, eu tenho a crista simples, tá? Então, esses são os genótipos, ó. Você vê aqui a foto da capa, né, da aula. A crista ervilha, a crista rosa, a noz e a simples, tá? Estão aqui descritas nessa figura. Lembrando que, qual é a crista noz? Tem o Rzão e o Ezão. Qual é a crista rosa? Tem só o Rzão. A crista ervilha tem só o Ezão. E a simples não tem nenhuma letra maiúscula, é todo recessivo. Então, olha aqui o cruzamento deles, né? Primeiro, na geração parental, eu tenho aqui uma crista rosa com uma crista ervilha. Eu cruzei os dois, gerou a geração F1 toda dupla heterozigota. Se eu fizer o cruzamento da dupla heterozigota, eu vou gerar F2, que está aqui nesse quadro, que isso aqui a gente viu na segunda lei, ó. Então, eu vou ter aqui, em quais proporções, se fizer o cruzamento desse duplo heterozigoto? 9 de crista noz, porque vai ter Rzão e Ezão. 3 de crista rosa, porque vai ter o Rzão. 3 de crista ervilha, que vai ter o Ezão. E 1 de crista simples, que vai ter somente os recessivos. Ok? Então, isso aqui é uma interação gênica não epistática. Quando você vê questões falando da crista das galinhas, você já sabe que é uma interação gênica não epistática, ou seja, não há interação dos genes envolvidos nas características, ok? Eles não vão inibir um ao outro, eles podem estar presentes, ó, o Rzão e o Ezão. Eles podem estar presentes e não vai inibir, vão gerar um novo fenótipo. A cor dos frutos de pimentão também, da espécie Capsicum annuum, eles têm também 2 alelos que interagem devido à síntese da capsantina e capsorrubina. Então, nós temos o Czão e o Rzão, que são dominantes. E os genótipos são, se ele é todo recessivo, Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho, ele é pimentão verde. Se eu tenho um Czão, ele é vermelho. Se eu tenho um Rzão, ele é marrom. E se eu tenho o Rzão e o Czão juntos, também vão ser vermelhos. Okay? Também é um tipo de interação gênica não epistática. A pleiotropia e a interação gênica de epistasia. Desculpem, gente, eu li aqui o título, mas é só interação gênica de epistasia. Tá? Pleiotropia é porque é o título geral, desculpem. Então, assim, a interação gênica, epistasia, é o quê? É quando eu tenho a interação, mas eu vou ter o quê? Um gene inibindo a ação do outro. Então, a epistasia é um tipo de interação gênica, mas nós temos genes epistáticos, tá? E ele atua em locos diferentes, como você vê na figura aqui.
Você vê que o A está atuando com o B que está aqui, ó, em outro locus, tá? Então, eu tenho um gene epistático. Se o B está sofrendo a inibição pelo A, então ele é o hipostático. Nós temos o gene, o inibidor é o epistático e o que sofre a inibição, o inibido, é o hipostático, ok? Nós temos também genes epistáticos dominante e recessivo. Às vezes ele é um gene dominante que vai inibir a ação de outros, às vezes ele é um gene recessivo. A gente vai ver agora qual é a diferença deles, ok? Na epistasia dominante, o alelo dominante pode estar de forma simples. Por exemplo, se eu tenho aqui a letra C, Czão representando como o epistático dominante. Então, basta ter um Czão que ele já vai determinar a característica, a epistasia, tá? E no caso, se eu não tenho, no caso aqui das galinhas, né, é o I, tá? Que é o dominante é o Izão aí. O Izão é o dominante, é o epistático, tá? A presença do Izão vai determinar a epistasia, ele vai inibir a coloração. Então, veja que você tem muitas galinhas brancas, porque veja que todas as brancas têm Izão, pelo menos um deles, ó. Tá? E nas coloridas não tem, é izinho, izinho, ok? Agora, por que essa aqui é branca e tem izinho, izinho? Porque ela é toda, ó, toda recessiva, tá? Ela é branca mesmo pela própria característica, né, do Czinho, que é determinada a cor branca, ok? Então, aqui eu tenho 13 brancas para 3 coloridas. Tá? É o caso clássico de dominância do branco no colorido das galinhas por um alelo dominante, que é o Izão, é o gene que inibe a ação da manifestação da cor. Então, quando eu tenho o Izão, não vai ter cor, né? O Czão seria uma cor, seria uma coisa colorida. Veja que os coloridos têm Czão, ó, Czão, certo? Agora, por que eles só se expressaram nesse? Porque tem Izinho. Se tiver o Izão no meio, já não consegue ficar colorido e vai ser branco, porque o Izão, ele é o epistático e ele inibe a manifestação da cor. E esse último aqui, o Czinho, ele é branco, mas aí ele vai ser branco mesmo, porque aqui, ó, ele não tem o Izão, mas é porque o Czinho é para cor branca. Ok? Então, aqui, ó, tá aqui esse exemplo. Essa galinha é branca, mas ela é branca e ela ainda tem o gene epistático. Esse aqui é colorido e não tem. Então, fazendo cruzamento, embora aqui seja Czão, ó, mas o que vai dar cor branca aqui é porque tem um Izão, que é o gene dominante, epistático dominante. E em cães também acontece, tá? O gene Izão é epistático e atua inibindo os genes Bzão e Bzinho, que dá a pelagem colorida, né? Marrom e preto. Então, na ausência do Izão, o Bzão e Bzinho se manifestam determinando pelagem preta, o Bzão e Bzinho pelagem marrom. Se vem o Izão, vai ser branco, tá? Então, na proporção de 12 para 3 para 1, que é diferente da 9 para 3 para 3 para 1, que é a segunda lei de Mendel, tá? Então, aqui a epistasia explica isso. Na epistasia recessiva, o alelo que atua na epistasia só se manifesta em forma dupla, porque ele é recessivo, e a proporção é 9 para 3 para 4. Um exemplo aqui, nós temos a pelagem dos camundongos, né? O azão é aguti, que é a cor selvagem, onde ele é cinza pertinho da pele, ele vai ficando amareladinho até a ponta, e o azinho determina a cor preta, o pezão permite a manifestação da cor, que é, no caso, um gene maiúsculo dominante, mas quem é o epistático aqui é o recessivo. Então, se tiver pezinho, nem vai ser aguti, nem vai ser preto, vai ser albino. Tá? Então, olha aqui, o cruzamento de agutis híbridos, né? Azão, azinho, pezinho, eles vai resultar em 9 agutis, né? Porque tem azão e pezão. O pezão não muda, não inibe nada, ele deixa o azão se manifestar, que é aguti. 3 azinho, pezão, que pode ser pezão, pezão, que são pretos, né? Porque o azinho é a cor preta. E lembrando que o pezão não atrapalha nada. Aqui, quem é o epistático é o pezinho. No 3, o azão, pezinho. Não independente, o azão é aguti, mas aí vem o par de pezinho, o par de genes epistáticos. Ele vai ser albino. Ele não vai manifestar a cor.
E do mesmo jeito do azinho, que seria, no caso, a cor preta, mas como tem um par de pezinho, ele vai ser albino também. Então, a proporção é 9 agutis, 3 pretos e 4 albinos, ok? E a cor da pelagem dos labradores, né? O cão labrador também. O azão é a cor preta, o B é o marrom e o Bzinho é dourado. Então, aqui quando eu tenho o par de genes recessivos, que são epistáticos, o cão nem é preto nem é marrom, ele vai ser dourado. Por isso nós temos 3 cores de labradores. O labrador preto, né? É dominante sobre o labrador e o labrador marrom, mas desculpa, deixa eu repetir aqui para você não se confundir. O azão, onde você tem azão e que você não tem Bzinho, você tem a cor preta. Se você tem o marrom, você tem aqui o Bzão, esse aqui, ó, o Bzão, sendo que o A tem que estar em recessivo para ficar marrom. Mas você, independente do azão ou azinho, se você tiver o par de Bzinho, que é o par epistático, aí ele já vai ser dourado, ok? Então, a gente também pode se lembrar. Se eu estou falando de a cor de galinhas, né, de ser branca ou de ser colorida, cães, que é cor marrom, preto e branco, eu lembro da epistasia dominante. Se eu falo dos camundongos, aguti, preto e albino, se eu falo a cor do pelo dos labradores, aí eu estou falando de epistasia excessiva. Tá? E tem epistasia duplo recessiva também, ou interação complementar. É a manifestação do fenótipo, ele depende da presença de 2 ou mais genes que se complementam. A proporção é de 9 para 7. Por exemplo, somente com azão e bezão juntos, essa flor vai ser cor púrpura. Se tiver só um azão ou então só um bezão, ela vai ter a cor branca. Tem que estar os 2 juntos para ela manifestar a cor púrpura, ok? Cor de ervilhas, né? Da flor da ervilha. Então, isso aqui é epistasia duplo recessiva. Ela precisa estar com os 2 genes juntos para ela apresentar a cor. Senão, só um não é suficiente, vai ter a ação do gene epistático e vai inibir a cor e vai ser cor branca. E a interação epistática recessiva e dominante, né, que há somente 2 fenótipos na geração F2, resultante do cruzamento de plantas dupla heterozigotas. Exemplo, para você entender. Nós temos a cebola, ela tem o bulbo tunicado. Ele pode ser branco ou pode ser colorido. Qual é o branco? É o que tem o azão, bezão, é o que tem o azão, bezinho, é o que tem o azinho, bezinho. O colorido é que tem o bezão e tem o azinho, certo? Então, a proporção fenotípica é 13 bulbos brancos para 3 coloridos. Então, essa proporção de 13 para 3 é a chamada epistática recessiva e dominante ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, a presença do bezão determina o bulbo pigmentado. Então, se eu tenho um bezão, aqui, ó, veja que aqui você não tem bezão, só tem esse bezão aqui, mas você tem o azão do lado. E aqui você tem o quê? O bezão com o azinho todo recessivo, aí ele vai ser colorido. Tá? E bezinho não tem a enzima e eles ficam brancos. Tá? Por isso que aqui, ó, ele está aqui e eles ficam brancos porque ele não tem enzima. O alelo A ainda pode impedir um alelo C, tá? E o azinho não vai impedir o bezão. Como está aqui, ó. O azinho não impede o bezão, por isso que ele fica colorido. Existe também o outro alelo C que ele vai ser impedido pela presença do azão, ok? E alelos múltiplos e polialelia, né? Porque a gente falou nas aulas anteriores sobre grupos sanguíneos, que é um tipo de alelos múltiplos. E eu, assim, não citei o exemplo na aula para vocês no dia, falei só de grupos sanguíneos, mas eu vou falar aqui que também tem esse exemplo dos coelhos, tá? Então, atrás de um determinado fenótipo, há mais de um par de alelos. Eles obedecem às proporções mendelianas. A cor da pelagem de coelhos é um exemplo clássico de polialelia, que são alelos múltiplos, tá? Eles têm uma sequência de dominância. Lembra do sangue? Então, aqui, ó, o cesão é dominante, que é o selvagem, é dominante sobre o chinchila, que é dominante sobre o Himalaia, que é dominante sobre o albino. E os genótipos estão aí. Quem é o cesão? É o selvagem, cesão. Se ele tiver cesão e CCH, que é com o do chinchila, ele também é selvagem, porque ele é dominante sobre ele. Se tiver o cesão e o CH, que é do Himalaia, também vai ser selvagem, porque ele é dominante. E do mesmo jeito,
se tiver Czão, e o C do A de albino também vai ser selvagem. O chinchila. Para ser chinchila tem que ser C, CH e CCH, ou CCH e o CH, porque o chinchila é dominante sobre o Himalaia, e CCH e o CA, porque o chinchila também é dominante sobre o albino. Para ser Himalaia, é preciso ser CH, ou ser CH e A, CA. Por quê? Porque o Himalaia só é dominante sobre o albino. E o albino só se manifesta se tiver CA, ok? Então, alelos múltiplos aqui para vocês também não esquecerem, tá? De questões que falam das cores da pelagem de coelhos, que é polialelia, alelos múltiplos, assim como os grupos sanguíneos, ok? E só isso, ok? Até a próxima. Vamos lá, que estamos chegando ao Enem.